Eu queria pedir que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis 32, onde nós vamos estar lendo a partir do verso 9. Gênesis 32, a partir do verso 9 até o 12. O texto sagrado está projetado na tela. O texto nos diz assim: E Jacó orou: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste, volta para a sua terra e para a sua parentela, e eu farei bem a você. Sou indigno de todas as misericórdias, de toda a fidelidade que tenho usado para com teu servo. Pois com apenas o meu cajado atravessei esse Jordão. Já agora sou 2 grupos. Livra-me das mãos do meu irmão Esaú, porque temo que ele venha e ataque a mim e as mães com os seus filhos. Pois tu disseste, certamente serei bondoso com você, e lhe darei uma descendência como a areia do mar, que tão numerosa não se pode contar. Abaixe sua cabeça mais uma vez, vamos orar. Deus, mais uma vez diante do Senhor, nós queremos te agradecer por esse tempo, nós queremos te agradecer porque nós temos a certeza plena que esse dia foi marcado na agenda do céu. Nós queremos pedir mais uma vez que o Senhor ministre sobre nossas vidas. Nós queremos produzir um ambiente, um palco apropriado para a atuação do Teu Espírito Santo essa manhã. Nós queremos viver experiências, nós queremos ouvir a Tua voz. Nós queremos que a Tua palavra cumpra o propósito pela qual ela está sendo liberada essa manhã. E que ninguém saia daqui sem receber um toque do Teu Espírito Santo, sem entender perfeitamente e plenamente o que o Senhor quer tratar com nossas vidas essa manhã. Assim eu oro, eu peço, para a honra, glória e louvor do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Eu lembro-me bem quando estava com 14 anos, e não há nenhuma semelhança com o que eu falei ainda há pouco, porque isso, ali ainda há pouco, eu fui pego pelo Espírito Santo, mas eu lembro que eu estava numa sala de aula com uma professora que eu tinha, de português. E naquele momento ela fez uma pesquisa, uma enquete, entre as pessoas que estavam na sala, quantos eram cristãos. E eu estou te falando há 40 anos atrás, 38 anos atrás. E naquele momento só tinham 2 pessoas, e eu era uma delas. Naquela época, mesmo os que não tinham nenhum envolvimento com a igreja, com Jesus, se denominava fiel da religião predominante na época. E eles eram a maioria absoluta. E nós, cristãos evangélicos, na década de 80, nós éramos a minoria. Revendo alguns dados, onde apontavam o volume, o percentual, nós éramos 6%. Passados os anos, na década de 90, nós passamos para 9%, um pouco mais à frente, nos anos 2000, nós saltamos para 15%, depois passamos para 31%, e os institutos de pesquisa que não têm nenhum interesse de nos apontar como maioria, fizeram uma primeira previsão que em 2040 nós seríamos a maioria. Agora eles fizeram uma revisão e falaram o seguinte: se continuar no ritmo crescente que eles estão, em 2030 nós já seremos a maioria do nosso país. Mas, olhando o que aconteceu com eles na época, me parece que algumas vezes isso repete com a gente. Muitos declaram ser evangélicos, mas nem todos conhecem o verdadeiro evangelho. Muitos são simpatizantes dos evangélicos e, por conta disso, também se intitulam como evangélico, mas sem terem comportamento, sem terem uma conformidade, uma vida apontando para o verdadeiro evangelho. Inclusive, Paulo, quando escreve a Tito, ele fala exatamente sobre isso, no capítulo 1. Muitas pessoas que afirmam a conhecer a Deus, mas acabam negando por meio das suas atitudes, por meio do que fazem. Muitos preocupados com si próprio, com os seus interesses, com as suas carreiras profissionais, com o estudo, com o casamento, e às vezes se preocupando pouco com a palavra do próprio Deus, deixando assim de estabelecer a Bíblia como uma regra de fé prática de todo aquele que de fato declara crer. Inclusive Jesus, quando João narra lá no capítulo 14, no verso 21, ele fala que de fato o que ama é aquele que guarda o seu mandamento. Então apenas a declaração não muda a sua história, não muda a minha história. Então nós vemos hoje muitos convencidos, mas poucos convertidos. Convencido é aquele que gostou desse ambiente, gostou desse lugar, gostou da reunião de segunda-feira, gostou da moçada, gostou do grupo de louvor,
gostou das festas, gostou dos encontros, gostou da cantina, mas aquilo ali não foi suficiente para mudar a vida dele, a conduta dele, na festa do colégio, na festa de 15 anos, na festa do colega que ele foi, no ambiente que ele frequenta. De uma forma geral, nós temos uma geração com muita informação, mas com pouca convicção do que realmente quer em relação à palavra. Mas, meu irmão e minha irmã, preste atenção nisso. Se não tem mudança de vida, não há conversão. A nossa conversão ela precisa ser marcada por uma mudança de vida, por um comportamento que agrade de fato ao Senhor. E essa relação, se ela não for fundamentada na rocha, se ela não for fundamentada em Jesus, nós em algum momento vamos nos perder e vamos acabar abandonando a nossa comunhão. Tem muitos que já passaram aqui como nós. Eu estava lembrando esses dias, alguns batismos que tiveram no passado, de pessoas que não estão mais no meio de nós, pessoas que vivem hoje como nunca tivesse conhecido a Jesus. Mas a boa notícia é que Deus pode e quer mudar nossas vidas. Inclusive, esse é o tema da minha mensagem nessa manhã. Você podia repetir comigo? O tema da minha mensagem: Deus pode e quer mudar as nossas vidas. Mas nós podemos fazer melhor, é para o Senhor. Vamos lá, Deus pode e Deus quer mudar a nossa vida. Meu irmão, existe um alto nível de graça e de favor de Deus liberado sobre nossas vidas, e nós precisamos acessar esse lugar. Por vezes nós acabamos nos satisfazendo apenas com a salvação em Cristo Jesus, que ela já é por si só grande coisa, ela é o relevante, é o tesouro mais precioso, mas esquecemos que Deus tem dádivas, que Ele tem promessas, que Ele tem favor sobre nossas vidas, enquanto nós vivermos aqui, e nós acabamos não acessando esse lugar, nós acabamos não vivendo esses deleites prometidos pela palavra do Senhor. Jacó, filho de Isaac, neto de Abraão, portanto filho de crente, neto de crente, ele precisou ter um verdadeiro encontro para ter a sua vida modificada. Jacó teve muita relevância na história, inclusive um dos homens que tiveram mais vezes citações na palavra foi Jacó. Foi um grande patriarca, ele foi chefe de uma grande tribo, foi pai de 12 tribos de Israel, mas toda a expressão ao entorno no nome de Jacó, ela passa a não ter sentido nenhum se ele não tivesse, de fato, um encontro que ele teve com Deus. O contexto da história é o seguinte: Jacó nasce agarrado ao calcanhar do seu irmão Esaú, e daí para frente só tensão. Ele aproveita da fome do seu irmão e negocia o direito da primogenitura a troco de um prato de lentilhas. Deixa eu abrir um parênteses, presta atenção nisso que eu estou falando, olhem para mim. Cuidado quando você estiver com fome, cansado e sozinho. Com fome, cansado e sozinho. Com fome e cansado, Esaú vendeu o seu direito de primogenitura. Cansado, Elias pediu a sua própria morte. Sozinho, Davi cometeu adultério com Batseba. Cuidado, todas as vezes se sentir cansado, com fome e sozinho. Fecha parênteses. Logo depois, Jacó engana seu pai Isaac, se fazendo passar para o seu irmão Esaú, recebe a bênção do seu pai, angariando assim ódio do seu irmão. Aconselhado pela sua mãe, ele foge para Padã Arã, onde fica na casa de Labão, seu tio. Depois do encontro com Raquel, ele escolhe Raquel, pede ao seu pai Labão, trabalha 7 anos, conforme o Labão próprio prometeu a ele. Labão engana ele, ele tem que trabalhar mais 7 anos, e vocês já sabem da história, se não sabem, deveriam saber, leia a Bíblia. E depois ele continua aquele clima de tensão, porque agora sim, ele pega a Raquel depois de 14 anos, mas Raquel, ela é infértil. E aí eles começam a inventar nova história, já aparecem umas servas de Raquel e começa a entrar na jogada, e ali essas servas começam a ter filhos, até que Raquel finalmente engravida. Mas tempo passado, Jacó resolve ir embora, agora da casa de Labão, leva os seus filhos, sua riqueza, seu gado, seu ouro, e vai embora. E o clima fica tenso, Labão vai atrás dele, tenta de alguma forma impedi-lo, mas o Senhor estava no negócio, eles restabelecem a aliança, se ajeitam lá, e agora Labão e Jacó, depois de arrumarem essa treta, Jacó se deu bem, porque eles fazem um acordo lá, já tinha
feito o acordo das ovelhas, das cabras, os salpicados, histórias que você precisa conhecer, mas ela não é o cerne da nossa questão. E agora ele foge, depois, como eu falei, Labão o alcança e ele faz um acordo e tudo fica bem. Depois dessa introdução, que eu julguei necessária, e por isso eu me estendi um pouco mais, a minha intenção é que vocês percebessem o seguinte: Jacó era tenso. A realidade de Jacó era tensa. Ele era um cara complicado. Ele tinha provavelmente visto pela própria palavra, desvio de caráter, ele é um cara. Mas ele já tinha tido algumas experiências com o Senhor, inclusive lá em Betel, naquele sonho que ele tem, ele já tinha caminhado com o Senhor. E o que isso tem a ver comigo e com você? Por vezes nós comparamos a nossa jornada com Jacó apenas aquele que nunca teve relação com o Senhor. Aquele que nunca aceitou o Senhor, por consequência, não é salvo em Cristo Jesus. Mas não é a história da maioria de nós aqui essa manhã, e muito menos era a história de Jacó. Jacó tinha família crente, a raiz de Jacó era boa. Ele tinha Abraão, tinha Isaac, gente temente a Deus, gente que acreditava, gente que caminhava com o Senhor. E ele próprio já tinha tido algumas experiências, mas ele tinha alguns detalhes. E, a partir daquele momento, ele encontra com seu irmão, a aliança só é restabelecida no capítulo 33, que é no próximo, e eu estou no 32 ainda, e ele vai para um encontro depois que ele manda alguns presentes para o irmão, ele manda uma forma de agrado para o irmão, até ele chegar no irmão, mas antes de definitivamente ele restabelecer a relação dele com seu irmão, ele vai para o Val de Jaboque. E ali ele tem um encontro que mudou por completo a sua vida. E sob essas lentes que eu quero conversar e trazer 3 verdades essa manhã. Em primeiro lugar, é uma verdade absoluta que Deus quer o melhor para nossas vidas. Jacó era tenso, já desde o seu nascimento, enganador, suplantador, roleiro, aquele que demonstra desvio de caráter, e durante muitas passagens nós percebemos isso. Mas Deus tinha um propósito, um plano, um projeto para Jacó. Deus vai, de todas as formas, demonstrar o amor, o cuidado para o homem. Mesmo a nossa natureza inicial sendo contrária a ele, Deus tem preocupação, Deus tem cuidado, Deus demonstra favor, e nós precisamos reconhecer que temos um Deus que é nosso amigo, um Deus que é provedor, um Deus que quer tratar com nossas vidas, e que ele mandou o seu filho um dia para morrer na cruz, em meu e em seu lugar. Portanto, se você tem um amigo, se você tem um namorado, se você tem uma namorada, aquele seu sobrinho que nasceu pequenininho lá, que está com 1 ano, com 2, todos nós precisamos do Senhor. Não tem nada que possa, de alguma forma, tirar o homem dessa lista das pessoas que dependem do amor do Senhor. Inclusive Paulo, quando escreve os Romanos, no capítulo 5, ele fala um pouco da natureza do homem, de que forma o homem foi gerado. E no capítulo 12 ele fala o seguinte: portanto, assim, como só por um homem entrou o pecado no mundo, ele está fazendo uma clara alusão a Adão. E pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. O texto está fazendo um apontamento que nós, independente da forma que vivemos, da qualidade que temos, do quão bom, às vezes, nos achamos em algumas questões, nós dependemos do Senhor. Ele continua agora no verso 19, do mesmo capítulo 5, dizendo o seguinte: pela desobediência de um só, muitos se tornaram pecadores. E nessa situação nós somos totalmente carentes e dependentes de Deus. E a maior prova que Deus quer nosso bem foi o envio do seu Filho Jesus para morrer na cruz no meu e em seu lugar, quando ainda éramos pecadores. Quando o nosso estágio inicial era contrário ao Senhor, o Senhor manda o seu Filho para morrer na cruz, nos permitindo, através da fé, acessarmos uma nova condição de agora filhos de Deus. O escrito da dívida que era contra nós foi rasgado na cruz. Isso mudou completamente a nossa realidade. E essa realidade nós precisamos acessá-la, porque a partir de agora nenhuma condenação há para todos nós que estamos em Cristo Jesus. Você crê nisso? Não há condenação sobre sua vida. O Senhor deu o que Ele tinha de melhor por mim e por você. E depois Paulo continua em Romanos 8,32, dizendo o seguinte: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Meu irmão,
quanto mais cedo nós entendemos essas verdades, e aí trocarmos o que eu falei ainda há pouco para uma convicção plena, mais cedo nós estaremos fazendo a vontade do Senhor. Mais cedo nós estaremos provando dos deleites, das bênçãos do Senhor sobre nossas vidas. Nós temos um Deus que nos escolheu graciosamente para vivermos ao seu lado, aproveitando todos os deleites, bênçãos, dádivas e cuidado prometido por Ele em sua palavra. E isso precisa animar o meu, o seu coração. Você precisa acreditar nessa realidade, porque isso, o entendimento correto, a mentalidade correta, em cima desse princípio, vai fazer você viver os deleites prometidos na palavra do Senhor. Eu queria ler com vocês, para fechar, essa primeira parte, Salmo 91, 14. Olha o Deus que nós temos. Está projetado, Salmo 91, 14 diz o seguinte: Deus diz, porque a mim se apegou com amor, e eu o livrarei. Eu o protegerei, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, e o livrarei e o glorificarei. Vou saciá-lo com longevidade, e lhe mostrarei a minha salvação. Essa palavra salvação no original, ela tem um sentido muito mais amplo do que nós entendemos como salvação, fazendo uma alusão apenas à vida eterna. Ela tem um sentido mostrando a bondade, a prosperidade, a abundância, o cuidado de Deus sobre nossas vidas. O que ele estava dizendo é o seguinte: confie em mim, confie que eu quero o melhor para a sua vida. Confie que o meu caminho é suficiente para você. Nada vai ser melhor para a sua vida do que você depositar as suas expectativas em mim. Assim é o caminho para o segundo lugar. Você precisa tomar algumas decisões. Você podia olhar para o teu irmãozinho ao lado e falar isso para ele? Você precisa tomar algumas decisões. Esse café parece que foi fraco, hein? Que a voz também... Vamos um pouquinho mais. Você precisa tomar algumas decisões. Preste atenção nisso. Um homem não muda se ele não entender que ele precisa da graça e do favor de Deus sobre a sua vida. Nós já vimos que Deus é um Deus totalmente favorável ao homem, nós defendemos esse ponto no primeiro lugar, e ele provou isso através da sua própria palavra. Mas a mesma palavra deixa claro que temos responsabilidade. Quando Paulo escreve aos Filipenses, ele enfatiza que tanto querer quanto realizar vem da parte do Senhor. Mas preste atenção nisso. A única coisa que ele não faz, o próprio Deus, é a nossa parte. Nós temos responsabilidade e nós precisamos tomar algumas decisões para viver uma vida de maior encontro, de maior proximidade com Deus. Jacó era complicado, como eu falei, enganador, mentiroso, e em um dado momento ele respondeu um chamado de Deus e tomar uma decisão e acertar a sua trajetória. E isso foi fundamental para ele ver o agir, para ele ver o mover, para ele ver o cuidado do Senhor sobre a vida dele. E eu já vi muita gente confundindo a graça de Deus, achando que ela nos exime de responsabilidade. Mais do que isso, muitos achando que não precisamos nos posicionar diante do desafio da vida, achando que o nosso comportamento não muda o final da história. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que graça é favor imerecido, fazendo uma alusão à morte do Senhor, para o Senhor ter mandado o seu Filho, pelo favor do Senhor sobre nossas vidas. Mas a mesma palavra diz que nós vamos colher aquilo que nós estivermos plantando aqui. E as suas decisões, elas vão ser determinantes para você ver o favor de Deus na sua vida. 2 Crônicas, capítulo 16, narra quando o rei Asa, ele, homem que tinha demonstrado uma proximidade com o Senhor, um dado momento, ele começa a temer, porque o exército de Israel ameaça fechar a entrada da cidade de Judá, no qual ele governava. E aí ele, ao invés de colocar suas expectativas no Senhor, como ele sempre fazia, o que ele faz? Ele vai lá procurar o exército sírio, e para proteger, para ajudá-lo naquela demanda, porque os israelitas estavam atrapalhando a sua entrada e a sua saída.
E aí no verso 16, capítulo 16, do verso 9, está escrito assim: porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte, para com aqueles cujo coração é totalmente dele. O profeta Anani visita ele, fala o seguinte: camarada, você sempre confiou no Senhor, você sempre depositou sua expectativa no Senhor, por que agora você resolveu fazer diferente? E é o dado momento que ele fala: porque quanto ao Senhor, os olhos do Senhor passam por toda a terra, ele vê tudo, ele está ciente de tudo, mas ele só se mostra forte, ele só dá força, ele só resolve, ele só empodera aquele que tem o coração totalmente dependente dele. Depois a história continua, e Asa, ainda não aprendendo o que o profeta Anani foi lá falar sobre a vida dele, agora a palavra fala que ele contrai uma grave doença nos pés. E a palavra fala de novo que ele agora confia só nos médicos e continua não confiando no Senhor. Se você ver a sua Bíblia, no versículo seguinte, a palavra fala assim: e ele morreu. A ausência de confiança em Deus faz com que sonhos, projetos e outras coisas mais se percam, se acabe, não prospere e não aconteça. Nós precisamos confiar, mas nós precisamos entender que nós temos decisões a serem tomadas. Salmo 1, a partir do verso 1, você vai projetar para mim? O texto diz o seguinte, Salmo 1, a partir do verso 1, nós vamos estar lendo o primeiro verso, segundo verso e o terceiro verso. E eu estou tentando te mostrar o seguinte, que as suas atitudes vão ser determinantes para você viver o favor de Deus na sua vida. Salmo 1, verso 1 diz o seguinte: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Perceba o seguinte, nós temos apontamentos que o bem-aventurado não deve não deve andar no conselho dos ímpios, nem se deter nos caminhos dos pecadores, e muito menos assentar na roda dos escarnecedores. Agora, do verso 3, fala o seguinte: ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, frutifica, prospera, cresce, resolve as questões da vida, cuja folhagem não murcha, está sempre viçoso, alegre, feliz, em paz, e tudo, não tem exceção, que ele faz será bem sucedido. Nós estamos procurando bem-aventurança em muitas coisas, em muitos lugares. E eu não estou te falando contra estudo, eu não estou te falando sobre preparo, eu não estou te falando sobre dedicação, sobre foco. Mas a nossa prioridade tem que ser no Senhor. Amém, meu? Você precisa acreditar nisso. Só uma dependência plena no Senhor vai fazer as nossas vidas mudar. Isaías, seu capítulo 1, no verso 19, diz o seguinte: se quiserdes e me ouvirdes, comerei o melhor dessa terra. Não são todos que vão comer o melhor dessa terra. Para comer o melhor dessa terra, primeiro nós temos que querer. Mas às vezes falam assim: não, eu quero, mas não ouvimos. E tem gente que ouve, mas também não quer, não procura, não está na presença do Senhor, não pede, não intercede, não usa dos privilégios que o próprio Senhor nos apontou, que tudo nós pedimos a Ele, em oração Ele ouvirá. Isaías 1,19 está dizendo que se quiserdes e se ouvirdes, comerei o melhor dessa terra. Jacó, depois de muita tensão, ele decide acertar seus passos. A primeira atitude de acerto dele foi restabelecer a aliança dele com Esaú. A hora que ele começa a cair em si, ele fala assim: eu tenho que acertar a minha casa. Antes de Esaú, inclusive, ele acerta com Labão. Ele vai com Labão, acerta, fica tudo certo, fica clima de paz. Aí depois ele fala: eu tenho que agora acertar com meu irmão. Percebe que esse acerto é só no capítulo 33, depois do encontro dele no Val de Jaboque. Mas no 32 ele se arrepende, ele cai em si. Ele fala o seguinte, ele manda o que ele tinha de melhor de presente para os irmãos. Eu estou querendo te mostrar o seguinte, ele teve uma decisão na sua mente, no seu coração, de acertar tudo aquilo que estava em desacordo com a sua vida. Meu irmão e minha irmã, nós precisamos tomar algumas atitudes
para colhermos os frutos que nós esperamos. O maior problema no ser humano é ter uma enorme facilidade em identificar problemas nos outros. O arrogante é ele, o metido é ele, o mentiroso é ele, o pouco focado é ele. E nós temos uma dificuldade incrível de identificar nossas próprias falhas. E isso acaba atrapalhando nós melhorarmos na caminhada. Mas eu venho te dizer essa manhã o seguinte: o ponto de partida para qualquer mudança é reconhecermos que nós precisamos de mudança. É reconhecermos que algo nas nossas vidas não vai bem. Que tem algo nas nossas vidas que precisa ser modificado, que precisa ser, de alguma forma, podado, que precisa ser burilado pelo próprio Deus. E nós precisamos reconhecer isso. Se você não reconhecer isso, eu preciso te dar uma notícia: a tua vida não vai melhorar. Você precisa se desafiar cada dia, você precisa cada dia entender que as suas atitudes, elas vão mudar a sua história. E você precisa colocá-las diante do Senhor. A nossa colheita será sempre proporcional ao nosso plantio. Nós precisamos a todo momento identificar a nossa colheita, que semente nós temos plantado, o nosso plantio, que semente nós temos plantado, para poder avaliar nossas colheitas. Às vezes nós queremos ter um namoro feliz, nós queremos passar de ano sem estudar. Nós queremos ter bons amigos sem sermos bons amigos. Nós queremos respeito, nós queremos boas amizades sem sermos bons amigos, sem darmos respeito. Preste atenção nisso. Segunda mensagem, no segundo lugar, e eu já estou indo para o terceiro. Se você tem algo na sua vida que você espera que melhore, mude as suas atitudes. Leve para o trono da graça do Senhor. E Ele, só Ele, pode mudar toda qualquer história. Por mais que você precise estudar, por mais que você precise se dedicar, por mais que você precise trabalhar, por mais que você precise, de fato, fazer cursinho adicional e outras coisas mais, mas em primeiro lugar você precisa colocar as suas questões para o Senhor. Amém? Creia nisso. Terceiro lugar, nada é tão transformador ao homem como um encontro com Deus. Você podia repetir comigo? Nada é tão transformador ao homem como um encontro com Deus. Vocês estão ficando mal acostumados. Vocês falam a primeira vez fraquinho para me falar de novo. Fala a segunda, para a gente ir firme. Vamos firme a segunda vez. Nada é tão transformador ao homem como um encontro com Deus. Jacó, depois de acertar com seu tio, depois agora com seu irmão, ele se arrepende, toma a decisão em procurá-lo. Ele vai para um encontro que muda a sua história. Ele vai para o Val de Jaboque, e eu não vou me ater no encontro, nem tudo que aconteceu ali, que provavelmente vocês já ouviram e vão ouvir no decorrer da tarde, mas eu quero me ater na decisão dele em reconhecer: eu preciso acertar minha vida. Jacó era bem resolvido, tinha poder, era rico, tinha família, já estava tranquilo, mas ele fala o seguinte: me falta algo. Em primeiro lugar, eu tenho que acertar com as pessoas que eu, de alguma forma, não fui correto, que eu, de alguma forma, enganei. Preste atenção no que eu estou te falando, meu irmão. Às vezes na vida, principalmente na caminhada, quanto mais velho, quanto mais maduro você ficar, você precisa entender, você precisa de pessoas, você precisa ter portas abertas, você precisa de relacionamentos, você precisa honrar o nome do Senhor. Eu não sei se nessa manhã tem algum amigo, se tem algum colega, se tem alguma pessoa da tua família que você deve perdão, ou você deve liberar um perdão, ou você deve pedir perdão. Talvez seja um bom momento nessas mensagens que estão no meio da mensagem principal, você pensar nessas coisas. Talvez você, nesse momento, você fale o seguinte: eu não andei correto com aquele colega, eu não andei correto com aquela pessoa, eu não falei com meu pai como deveria falar, eu não fui obediente naquele quesito. Você precisa tomar decisão. Jacó fala o seguinte: cara, antes de chegar no encontro com Deus, eu já vou começar a limpar minha barra. Primeira coisa que ele faz é chama Labão. Labão persegue, fala: Labão, vamos acertar aqui, vamos acordar. E ele acorda com Labão. Depois ele vai, antes do encontro decisivo com Esaú, ele manda presente, ele manda o pessoal e fala assim: cara, eu quero paz, eu quero sossego.
Às vezes nós estamos na vida nos degradando com tantas pessoas, com tantas coisas, perdendo paz, perdendo sossego. E às vezes isso vai custa caro para o nosso emocional, custa caro para o nosso coração, nos tira a paz. Mas agora sim ele vai para o Val do Jaboque e presta atenção, não tem nada, como eu falei, que possa ser mais decisivo para um homem do que um encontro que mude a história com ele, e o único que pode mudar a história com ele é o Senhor Jesus. Esses dias eu estava conversando com um amigo e ele falava da correção que o seu chefe vivia. Ele falou, cara, admiro o meu chefe. Cara correto, íntegro, fiel à sua esposa, fiel aos seus filhos, é um cara exemplar. Aí no final, depois de falar isso tudo com a boca cheia, ele falou com voz baixinha, só falta Jesus. Falei, meu amigo, se só falta Jesus, falta tudo. Jesus não é um adorno, Jesus não é uma cerejinha do bolo, como pudesse ter ou não ter. O homem que não tem Jesus na sua vida, onde dedica o teu tempo a Jesus, onde acorda com Jesus na cabeça e dorme com ele na cabeça, onde se dedica tempo no estudo, onde se dedica na palavra, na meditação, na oração, ele não tem nada. Ele é infeliz, porque eu próprio conheci mais de duas, três pessoas que eram ricas, bem-sucedidas, carro novo, aparentavam a plena felicidade, e três delas se mataram. Duas dando um tiro na própria cabeça, uma enforcada. Cara que apresentava um equilíbrio pleno para aqueles que viram. Eu quero dizer uma coisa, você já sabe, e não esqueça disso. Não há felicidade, não há paz, não há alegria, não há casamento perfeito, não há nada que funcione plenamente sem a presença de Jesus. E todas as vezes que você quiser ser bem empreendido, deposite as suas expectativas no Senhor. Mas Jacó faz toda essa questão e agora ele vai para o Jaboque, um lugar de encontro, um lugar que muda toda a sua vida, toda a sua história. A partir daquele momento, a bem-aventurança, depois de tudo aquilo que ocorre durante aquela toda noite, a sua vida é modificada, seu nome é trocado, ele recebe perdão. Logo depois, o seu irmão Esaú, ele tem seu filho José, que marcou a história de todo o Egito. Depois ele recebe, naquele período de escassez, ele recebe cuidado, provisão e passa a viver completamente em paz. Esses dias ouvindo um evangelista, no qual eu admiro, ele falou uma coisa e eu concordei com ele. Ele falou o seguinte, que o grande problema nas nossas vidas não é o inferno, não é o diabo. O grande problema na nossa vida é a incredulidade. Muitas das vezes nós achamos que Deus chama apenas algumas pessoas para viver num nível de intimidade maior com Ele. E às vezes nós acabamos justificando o poder, a autoridade, a intimidade de Deus, achando que aquilo ali é apenas algo unilateral, que apenas Deus o escolheu, esquecendo e nos escondendo que nós temos responsabilidade e com isso deixamos de viver os deleites prometidos na palavra do Senhor. Lucas 15 narra a história que todos nós conhecemos. Se não conhece, deveria conhecer. Lê a tua Bíblia quando chegar em casa. Que é a história do filho pródigo. Eram dois filhos. Um filho deixou de viver os deleites do pai, deixou de viver a segurança do pai, deixou de viver tudo aquilo que o pai poderia oferecer para viver do lado de fora, para chegar a comer a bolota dos porcos, para até cair em si e voltar para a casa do pai, e aí sim aproveitar tudo aquilo que o pai tinha. O pai estava ali, o pai estava disponível, o pai estava querendo ser galardoador como é, mas ele como filho não reconheceu isso. E nós precisamos entender que existe um lugar de mais profundidade, existe um lugar de maior intimidade que por vezes nós não acessamos. O texto de Ezequiel 47, na visão do profeta, o anjo chama para que o profeta ele fosse em águas um pouco mais profundas. Perceba que enquanto ele estava nos primeiros 500 metros ou 1000 côvados, o anjo estava com ele na mão. Ele não largou a mão dele, não. Ele poderia parar ali e teria o anjo dado a mão.
Mas ele avança mais 500 metros ou 1.000 côvados. E as águas passam a andar nos joelhos, depois mais 500 metros, 1.000 côvados, agora na cintura. E só quando ele chega em águas profundas, só em onde ele chega, num lugar de intimidade, quando ele chega num lugar de dependência, é quando acontece toda a transformação na vida dele. Meu irmão e minha irmã, independente da sua idade, independente do seu tempo de caminhada com Deus, acredite, quanto mais você dedicar a sua vida ao Senhor, quanto mais você consagrar a tua vida ao Senhor, quanto mais dependência você tiver do Senhor, mais a sua vida vai frutificar, mais próspero você será em todos os sentidos, mais abençoado você será, mais as suas folhas viçosas serão e mais abençoador para as pessoas que estão ao entorno de você, você será. Talvez essa manhã seja uma boa oportunidade para você pensar nessas verdades. Talvez tudo isso que eu falei que estava na agenda do Senhor, ela pode ter uma validade plena na sua vida, ou você pode sair daqui do mesmo jeito que você entrou. Jacó entra para aquele encontro e tem sua vida transformada, modificada. Você pode entrar aqui para esse encontro e sair da mesma forma, ou você pode, a exemplo de Jacó, transformar esse lugar no teu val de Jaboque. Você pode transformar esse lugar num lugar de transformação plena. E a partir desse dia, desse momento, você viver experiências inenarráveis com esse Deus. Eu queria orar pela sua vida, queria que você estivesse de pé, para nós podermos orar. Em 2020, vamos lá, se colocar de pé, gente, vamos orar? Em 2020, nós, depois de caminharmos quase 35 anos com o Senhor me chama para o Val de Jaboque. Eu vou para uma fazenda que eu tenho, e num quarto, às 3 horas da manhã, eu tive um encontro com o Senhor. Depois de mais de 35 anos de caminhada cristã. E aquele vale de Jaboque, no meu quarto, ele transformou a minha vida, ele transformou a minha realidade, ele transformou a minha história. E a partir daquele dia, eu fui transformado, fui lavado, fui remido de uma forma como nunca antes, pela graça do nosso Senhor Jesus. Pense nessas verdades. Eu já tinha salvação, eu já era cristão, eu já tinha ministério, mas aquele lugar foi o meu val de Jaboque. Que você esteja incomodado essa manhã com tudo que está sendo ministrado à sua vida. E mais do que isso, você se sinta impulsionado a ter esse encontro que foi narrado nas Escrituras, lá em Gênesis 32, e esse encontro também que mudou a minha vida, desse mesmo Deus que pode mudar a sua vida. Em nome de Jesus. Baixe sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Deus, mais uma vez diante do Senhor, nós queremos te agradecer pela sua palavra. Nós pedimos, ó Deus, que o teu Espírito Santo ajuste, personalize, aplique de uma maneira que só o Senhor pode fazer. Se isso não acontecer, ó Deus, isso será um mero discurso, uma palestra, um bate-papo, qualquer outra coisa, menos uma palavra eficaz para mudar a vida, a realidade de cada um de nós que estamos aqui essa manhã. Deus, nós queremos, em primeiro lugar, reconhecer a dependência que temos no Senhor. Nós estamos aqui um feriado, como dito ainda há pouco, ensolarado, bonito, porque nós acreditamos que essa manhã pode ser uma manhã de fato de encontro, uma manhã de transformação, uma manhã de modificação nas nossas vidas. Sozinhos não conseguimos. A tua palavra que tanto fala que tanto querer quanto realizar vem da parte do Senhor. Nós precisamos do Espírito Santo do Senhor, que Ele impulsione as nossas vidas, que Ele nos leve para esse lugar de encontro, que nos leve para esse lugar de transformação. Mas nós queremos declarar que nós queremos isso. Nós queremos declarar que nós precisamos disso. Que esse dia seja dia inesquecível na vida de todos esses adolescentes, jovens, senhores e senhoras que estão aqui, passando na presença do Senhor. Que eles lembrem, muitas vezes, daquele dia onde eles de fato foram levados ao val de Jaboque. Para a honra, glória e louvor do nosso Senhor, nós oramos. Amém. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua casa, que essas verdades possam de fato ecoar no teu coração
e na sua mente, que de fato traga transformação em nome de Jesus. Deus abençoe.